Lemos o texto há poucos instantes, 1 Samuel capítulo 17, versículos 41 ao 53. Se você puder manter sua Bíblia aberta nessa passagem bíblica, só lhe fará bem. Acompanhe, mantenha a palavra do Senhor aberta. Não converse agora com ninguém, fique aí na sintonia do Espírito, com toda atenção, ouvindo o que o Senhor tem nesta noite para tratar com o seu povo. O tema do último culto de instrução, há 15 dias atrás, quinta-feira não foi possível, estávamos aqui em Santa Ceia, mas o último tema que eu ministrei aqui no culto de doutrina foi: Davi se dispõe a lutar contra Golias. Foi esse o tema. E ali vimos que Davi enfrentou a falta de fé do próprio rei Saul. Depois vimos Davi se expõe a Saul as razões de sua fé, contando inclusive como Deus já tinha livrado e dado vitória a ele sobre o leão e sobre o urso. Em seguida, Davi fez a sua escolha, ele abdicou, ele não quis, ele rejeitou toda a armadura emprestada pelo Saul, ele não quis. Davi percebeu que isso iria trazer grandes dificuldades para ele, porque ele não era um soldado. Além do mais, a roupa de Saul, por ser um homem alto, não seria adequado ele vestir uma roupa folgada em Davi, e iria ainda dificultar os movimentos de Davi, de forma que Davi rejeitou toda ajuda humana da parte de Saul. Na sequência, falamos ainda sobre a cristologia comparativa, com fundamento no texto, comparando aqui algo sobre Davi e também sobre nosso Salvador. E finalmente fizemos aqui uma aplicação à nossa vida cristã. Hoje é o sétimo estudo dessa série. E o tema hoje é: Davi mata o gigante Golias. Você pode repetir? 1, 2, 3. Davi mata o gigante Golias. Graças a Deus. E o tema em apreço aqui está justamente fundamentado no texto que nós acabamos de ler. 1 Samuel capítulo 17, versículos 41 ao 53. E como toda boa instrução, toda boa ministração recomenda, temos alguns objetivos aqui. Pelo menos 3 objetivos. Eu peço que você fique atento, porque se você não compreender esses objetivos, vai ficar assim um pouco de dificuldade para você ver qual o valor que esse estudo vai trazer para a sua vida. São eles: entender que em Cristo nenhuma maldição cairá sobre você. Você pode repetir? Em Cristo nenhuma maldição cairá sobre mim. Segundo, saber que pelo Espírito do Senhor venceremos as grandes batalhas da vida cristã. Pelo Espírito do Senhor. Amém. E o terceiro é esse: compreender que todas as nossas vitórias são precedidas de lutas. Você pode repetir? Compreender que todas as nossas vitórias são precedidas de lutas. Tem gente que só quer ter vitória, mas só tem vitória quem tem luta. Certo? E para que alcancemos esses objetivos aqui, seguiremos esse sumário aqui. Introdução, que já estou praticamente fazendo. Alguns tópicos aqui importantes. Primeiro, Golias e sua irreverente prepotência. Depois, Davi e a sua firmeza de fé. Terceiro, Davi durante o combate. Na sequência, Davi após o combate. São algumas ações. Quinto, a cristologia comparativa com fundamento no texto. E o último tópico, aplicação à nossa vida cristã, culminando com uma breve conclusão. Quem pode dizer amém? Quantos estarão orando por mim nesta noite, para que o Espírito do Senhor aqui nos use poderosamente e seja uma aula abençoadora para a sua vida, para a minha vida? Que ao término deste culto você possa dizer: realmente vale a pena confiar neste Deus de Davi. Vale a pena acreditar, vale a pena depositar nossa confiança no Deus de Israel.
Glória a Deus. Primeiro tópico da nossa ministração: Golias e a sua irreverente prepotência. Nós vimos no estudo anterior que Davi se dispõe a lutar contra quem? Contra quem? O gigante Golias, o gigante filisteu, o campeão filisteu. Nenhum soldado de Israel teve esta coragem. Ninguém tinha coragem. Quem ousava, quem teria essa ousadia de enfrentar frente a frente com o campeão filisteu? Um homem alto, bastante alto, forte, combatente desde a sua mocidade, guerreiro, com armadura forte, pesadíssima. Quem ousaria? Quem teria coragem? Ninguém tinha coragem. Aí chega ali Davi, levando alimentos para os seus irmãos, para o comandante dos seus irmãos, e também para trazer notícia de seu pai, quando Davi depara-se com este quadro desafiador, com esta palavra desafiadora do gigante Golias. Então, só para situar os irmãos, para na sequência, para vocês lembrarem de alguns pormenores da ministração. Vamos lá. Golias e a sua irreverente prepotência. Primeiro, Golias não era invencível. Golias não era alguém imortal. Por que estou afirmando isso? Porque ele tinha um escudeiro. Logicamente, vemos aqui pelo texto que o gigante Golias, além de ter uma espada, tem uma lança. Ele não tem como, ele não tinha 3 braços, só tinha 2. Então, numa mão uma espada, na outra lança. E o escudo? Tinha um soldado só para levar o escudo do gigante. Golias, ao ver que o seu oponente tinha uma espada, logicamente ele ia soltar a lança, ia pegar o escudo e ia lutar. Então o auxiliar dele, esse escudeiro, era só nessa situação, só para carregar o escudo desse gigante. Então não era alguém imortal, era um homem imortal. Se por acaso alguma flecha ou algum golpe certeiro atingisse o gigante Golias, se fosse num local mortal, ele ia à lona, ele ia ao chão. Ele, se precavendo, tinha o seu escudeiro para defender-se das flechas, né? Quem sabe flechas incendiárias, etc. e tal. E o versículo 41 diz isso: o filisteu também veio e se via chegando a Davi, e o que ele levava o escudo ia diante dele, o próprio escudeiro. Irmãos, é uma cena, se nós assim pensarmos, parecia uma cena hilariante. Uma cena hilariante. Um combatente filisteu alto e praticamente um adolescente. Então quem olhasse aquilo dali, não estamos de brincadeira. Um gigante contra uma criança, um adolescente, então quadra assim, um pouco. Até engraçado de se ver. O gigante com a armadura, segundo alguns, a armadura do gigante, só a armadura dele, o peso era 115 quilogramas. Só o peso da armadura deles, somando tudo, 115 quilogramas. Segundo, Golias não fez caso de Davi. Não fez caso, desprezou Davi. Verso 42 diz: e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era mancebo, isto é, era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Menino ruivo, de gentil aspecto, de gentil presença. Um adolescente ainda, que fala mancebo. Mas o texto diz: olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou. Não deu a mínima para Davi. Então foi assim, podemos entender que o gigante sentiu-se até insultado. Eu, campeão, porque os campeões são formados em grandes lutas. Como é que ele poderia vencer passei 40 dias desafiando e apareceu um menino. Digamos, se ele tivesse matado Davi, e que glória! Até o soldado mais recluso teria dito, mas até eu iria matar também essa criança, esse jovem. Não tem glória nenhuma. Então ele sentiu-se insultado, lutar contra um adolescente. Então ele despreza Davi. Terceiro, Golias se exaltou. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? Está no versículo 43, parte A.
Ele vê Davi caminhando com a arma de pastor. O que era que Davi tinha? Um cajado, uma vara para afugentar animais. Eu creio que o gigante dizendo isso, eu acho que ele nem percebeu ainda que Davi estava com uma funda. Era mais difícil ver a funda, poderia colocar até no bolso, no próprio surrão que ele tinha. Então ele disse: sou eu algum cão? Como se eu sou um cachorro para você estar aqui para me afugentar, menino? Se exaltou. Certamente ele não tinha visto ainda Davi com a funda. Além disso, e as 5 pedras já guardadas. Lembre-se que Davi já foi precavido, ele não pegou só uma pedra. Alguém até pergunta: se Davi tinha fé em Deus, por que ele levou 5 pedras? Por que ele levou só uma? Precaução, viu, irmão? Precaução. Um homem precavido, uma mulher precavida é uma bênção. Precaução. Não foi falta de fé, não. Precaução. Certo? Sempre tinha uma reserva. Sempre tinha uma reserva. Eu já quero aqui dizer aos irmãos e já antecipar um texto que está em Lucas capítulo 14, versículo 11, na parte A, que foi uma palavra dita pelo próprio Senhor Jesus sobre essa questão de exaltação. Tem gente que se exalta, acha que é como diz o dono da cocada preta ou branca, e se exalta quando vê alguém menor do que ele, inferior a ele, se exalta. Mas o Senhor Jesus traz-nos uma palavra que está em Lucas capítulo 14, versículo 1, parte A, quando ele mostra que a pessoa que se exalta será humilhada, e o que se permite ser humilhado vai ser exaltado. Eu me lembrei, quando estavam preparando aqui esse estudo para trazer para os irmãos, dessa palavra do Senhor, quando Jesus diz: porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Eu pergunto: Golias aqui se exaltou? Se exaltou. Sou eu o cão para você vir com paus para lutar contra mim? Em quarto lugar, Golias foi irreverente, irmãos, desrespeitoso, insolente, audacioso. Olhando para o versículo 43, na parte B, o texto diz: e o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. O texto não descreve, não foi interesse aqui do escritor, provavelmente, claro, Samuel, o próprio Samuel que escreveu esses 2 livros, um livro só de Samuel, porém dividido em 2. Nós vemos aqui que o texto mostra que ele amaldiçoou Davi pelos seus deuses. É como se ele estivesse chamando os deuses dos filisteus para amaldiçoar Davi. Mas ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Dagon não teria poder nenhum. Deus já tinha humilhado a este Dagon. Um Deus que não é de nada, é um Deus inventado pelos homens, criado pelos homens. Mas ele, crendo nesses deuses, ele amaldiçoou Davi pelos seus deuses, clamando para que o Deus dos filisteus amaldiçoasse a insolência de Davi, amaldiçoasse a prepotência de Davi. Glória a Deus. Mas Davi era ungido. Não lembra-se que Davi era ungido, viu? Quem é ungido pelo Senhor, maldição não pega, praga não pega em crente santo, praga não pega em crente fiel, viu, irmão? Não tem medo de praga, não. Você diz: não gosto de você, crente, eu vou rogar uma praga. Está perdendo tempo, porque aquele que Deus escolheu para abençoar, praga nenhuma chegará à sua tenda. Glória a Deus, porque você é escolhido, abençoado pelo Deus Criador dos céus e da terra. Então praga não se tem medo de praga, não, viu, irmão? Eu vou oferecer galinha lá na encruzilhada, é perder tempo. Vou colocar o seu nome na boca do sapo. Vai morrer o sapo e talvez ele, e você vai viver para sempre com Jesus. Glória a Deus. Então praga de ímpio não atinge crente santo. Crente santo, viu? Crente santo. Aquele que não está com a vida na santidade, se conserta em nome do Senhor. Quinto, Golias estava certo na vitória. Golias estava certo da vitória. Achava que ia ganhar rapidinho, ia ser fração de segundos.
O texto diz, versículo 44: disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo, isto é, as feras, os animais ferozes do campo. Então, segundo aqui o filisteu, ele iria esquartejar Davi e dar a carne de Davi para os urubus, dar a carne de Davi aí para as hienas, para os animais ferozes que devoram carne humana. Era essa a prepotência dele. Então estava certo da vitória. Darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Se exaltou. Aí Deus lá do céu assistindo tudo. Glória a Deus. Bendito. Vale a pena confiar neste Deus, né, irmão? Vale a pena confiar neste Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. E o pior é que os judeus, ele tem já está na cultura do judeu. Toda pessoa que morre não é cremada, judeu, eles enterram, eles sepultam. Então o que era que o gigante estava pretendendo aqui fazer? Não entregar o corpo de Davi para ser sepultado. Ele iria abandonar o corpo de Davi, cortar Davi, esquartejar Davi, deixar Davi aí a esmo para os animais devorar a carne de Davi. Isso seria um insulto para Israel, não ter o corpo de Davi para sepultar. Glória a Deus. Então acabamos de falar sobre Golias e a sua irreverente prepotência. Vamos ao tópico segundo. O segundo é Davi e a sua firmeza de fé. Não tem como ministrar essa aula aqui, irmãos, numa hora apenas, mas vou fazer o possível. Davi e a sua firmeza de fé. Já vimos Golias e a sua irreverente prepotência. Agora Davi e a sua firmeza de fé. Observem o que é um jovem que confia no Deus Todo-Poderoso, um jovem que tem experiências com Deus, um jovem que sabia que tinha sido ungido para ser rei, e que a palavra do Senhor é uma palavra que cumpre-se. Então Davi teve essa coragem. Por quê? Porque confiou na unção que recebeu, confiou na promessa que recebeu. E além disso, irmãos, lembre-se que quando o Senhor quando Samuel ungiu Davi, o Espírito do Senhor veio sobre Davi. Então espírito de sabedoria, espírito de graça, espírito de fortaleza, né? Então coragem ele tinha. Por quê? Porque o Espírito do Senhor estava sobre quem? Sobre Davi. Glória a Deus. Em primeiro lugar, Davi viu, mas não temeu as armas de Golias. Ele viu a lança, viu o porte físico, viu a espada, viu o escudeiro, ouviu a arrogância, ouviu ele insultar Deus, viu a sua magnificente armadura. Versículo 45, na primeira parte do texto, diz: Davi, porém, disse ao filisteu. Ele escutou o gigante desafiar, escutou o gigante clamar pelos deuses dos filisteus para amaldiçoar Davi. Resposta de Davi. Davi, porém, disse ao filisteu, versículo 45: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. 3 armas aqui: a espada, a lança e o escudo. 2 armas ofensivas e uma arma defensiva. Em segundo lugar, Davi tinha, irmãos, uma portentosa arma. Diga, uma portentosa, ou seja, uma potente arma, uma portentosa arma. Qual seria essa arma de Davi? Será que ele confiava na sua funda? Será que ele confiava naquele cajado? Não. Olha a arma de Davi aqui, viu, irmão? Atenção, viu, jovem? Olha essa arma aqui. Quando alguém quiser desafiar a sua fé, diga que você tem uma arma poderosa. Qual é essa arma? Está aqui. Na segunda parte do versículo 45, ele diz: Porém eu venho a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Isto é, eu vou no nome de Iavé Sabaote. Iavé Sabaote significa o Senhor dos Exércitos. Diga, Iavé Sabaote, o Senhor dos Exércitos. Essa era a arma de Davi, irmãos. Essa era a arma de Davi, a confiança no Senhor dos Exércitos. Não era ele confiando na destreza dele, nem na pontaria dele, não. A arma foi essa.
Ele não disse, eu vou a ti com a funda. Ele disse o quê? Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Ele estava dizendo o que aqui? Que Deus é o general das batalhas, que Deus é o comandante do campo de batalha, que Deus estava assistindo aquilo, que Deus estava acompanhando. Há uma frase, eu fiz questão de anotar essa frase para trazer para os irmãos, que eu achei muito interessante. Escute só, de um teólogo chamado Adam Clarke. O que foi que ele disse sobre esse texto aqui? Ele diz assim, ó: o que Golias esperava de suas armas, Davi esperava da parte do nome inefável. Se Golias estava confiando no poder da sua espada, no poder da sua lança, Davi estava confiando no poder do Deus inefável, do nome inefável. Yahvé é o nome de Deus, Jeová, certo? Você nunca ouviu, é Yahvé ou Jeová. Amém? Glória a Deus. Em terceiro lugar, Davi sabia por quem lutava. Ele sabia por quem lutava. Quer ver? Olha o versículo 45. Esse versículo 45 aqui já nos deu 3 informações. Quando você estiver lendo a Bíblia, a palavra do Senhor, e você parar e meditar num versículo, olhe bem, veja o que é que a palavra está lhe dizendo. Às vezes um versículo, muitas vezes até pequeno, tem tantas coisas maravilhosas para a gente, para edificar a nossa vida. Então, aí você para, medita e descobre. Se você pedir a ajuda do Espírito Santo, e o Espírito Santo está no nosso coração, no seu coração, ele vai lhe ajudar. Olha só, Davi sabia por quem lutava. O versículo 45 diz: o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então Davi entendeu que aquela prepotência do gigante Golias, ele estava afrontando ao Deus de Israel, ao exército de Israel. O texto mostra: o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Ele afronta o Deus de Israel, porque nós sabemos que o exército de Israel é o exército da promessa, é o exército de Deus. O povo de Israel é um povo que tinha concerto com Deus, promessas de Deus. Deus tinha feito pacto em abençoar esse povo. Além do mais, Davi, ele sabia das conquistas que Deus já tinha dado no passado a Israel, tantas vitórias que Deus deu a Israel, a opressão lá no Egito, aquelas pragas, enfim, tantos milagres que sofreu no deserto, a expulsão de muitas nações cananeias ali, quando eles tomam posse da terra da promessa, Deus dando vitórias. Só através de Josué, o Senhor deu mais de quase 40 vitórias em batalhas a Josué. Então, meus amados irmãos, Davi tinha razão de sobra para confiar neste Deus. Continue confiando nesse Deus que você serve, irmão. O nosso Deus é vivo. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Me veio também na mente, é que Davi, quando ele estava falando isso aqui, no calor da batalha, viu, irmão? Davi não perdeu aqui o controle, não. Ele sabia por que estava ali, ele sabia por que estava lutando. E Davi conhecia um texto que muitos crentes às vezes não sabem, é que caso alguém amaldiçoasse o nome de Deus, essa pessoa deveria ser morta. Sabia disso? Davi conhecia esse texto, Levítico capítulo 24, versículo 16, e isso deu mais coragem a Davi, deu mais ânimo a Davi, que o gigante Golias iria morrer. Por quê? Porque ele amaldiçoou a Deus. Levítico capítulo 24, versículo 16, se você quiser anotar essa referência, mas eu já estou com ela aqui pronta, eu vou ler, para ganharmos tempo. O texto diz assim, ó: e aquele que blasfemar o nome do Senhor, certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim o estrangeiro, aí pegou ele aqui, ó. Assim o estrangeiro, como natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Então Davi confiava tanto no poder da palavra escrita, que ele, conhecendo esse texto também, certamente, possivelmente, eu creio que ele conhecia esse texto, ele sabia que a vitória já era dele. Por quê? Porque o insolente filisteu tinha amaldiçoado Deus. Então Davi sabia que seria um instrumento para calar a boca, silenciar esse gigante. Então chegou o momento de Davi matar o blasfemo gigante Golias. Em quarto lugar,
Perceba bem. Em quarto lugar, aí Davi começa a profetizar aqui. Davi começa a profetizar. Em quarto lugar, Davi profetizou. Foi um momento ali de inspiração. No calor da batalha, Deus usou ele com sabedoria para dizer como é que ele iria matar e o que faria o gigante. Só quem tem Deus é que tem essa ousadia, viu, irmão? Essa inspiração vem na hora. Deus dá inspiração em muitas situações que a gente de aperto. Deus nos dá a estratégia certa. 4 pontos aqui merecem destaque nessa profecia. Primeiro, Davi profetizou sobre quem lhe daria vitória. Ele profetiza ali. Se você olhar para o versículo 46 na NVI, achei melhor esse texto aqui, a tradução é mais fiel, mais clara. Diz assim: hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Ele disse hoje mesmo, não é amanhã, é agora. Hoje mesmo o Senhor vai entregar você nas minhas mãos. Olha só, isso é que é Deus, isso é confiança no Senhor, irmão. O que mais? Davi profetizou o que faria com Golias. Profetizou. Versículo 46 ainda na parte B: eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Imagine o gigante ouvindo este adolescente, este rapaz falando isso. Certamente a tropa filisteia escutando e a tropa israelita escutando a ousadia deste menino. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Isso aqui é profecia. Por quê? Porque a profecia é você falar algo que vai acontecer mais na frente. E só é profecia dada por Deus se cumprir. Eu pergunto: e se cumpriu ou não? Cumpriu-se ou não? Então é profecia, é inspiração de Deus. Terceiro, Davi profetizou sobre a derrota do exército filisteu. Irmão, Deus não é Deus de guerra, de vitóriazinha, não. Deus é Deus de grandes vitórias. Não só naquele dia seria derrotado o gigante, como seria derrotado o exército filisteu. Deus, Davi, confiando no Senhor, ele profetiza isso. Ele profetiza a derrota do exército filisteu. E lembre-se, irmãos, qual era a proposta de Golias? Que se Israel vencesse, os filisteus seriam escravos. Estão lembrados? Estão lembrados, irmão? Só que na hora correram. Vocês vão ver isso aqui. Ele não cumpre a palavra. Não era de cumprir a palavra os filisteus. Quebraram a palavra, o pacto, o acerto lá. Então Davi profetizou sobre a derrota do exército filisteu. Então todo o exército filisteu seria derrotado. Onde está isso, pastor? Versículo 46. Ele diz assim, ó: hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. Aquela palavra que Golias tinha dito, que ele iria matar Davi e dar o corpo dele para os animais, para as aves do céu e para os animais do campo. Davi pegou essa palavra é para mim. Deus fará isso através de mim. Aí ele diz: hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. Versículo 46 na parte C. E o que mais? Aí Davi profetiza de quem seria a glória. Davi agora vai profetizar de quem seria a glória, os louros da vitória. A quem seria? Para quem seria? Tem muita gente aí querendo fazer muita coisa para o seu nome ser ovacionado, mas Deus não dá sua glória a ninguém. E Davi sabia disso. Aí ele diz: e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Versículo 46 no final: toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda a terra, não só Israel. Os filisteus iam dizer: realmente há Deus em Israel. Os cananeus, todos iriam dizer: realmente há Deus em Israel, porque usou o menino para bater o campeão filisteu. Então essa luta entre Davi e Golias iria provar que há um Deus em Israel, irmãos, que existe um Deus em Israel. Deus já tinha dado provas sobejas que Deus é um Deus vivo. Ele já tinha dado provas. Abriu o mar vermelho. Quando os sacerdotes foram conquistar Jericó, assim que os sacerdotes colocaram os pés no Rio Jordão, o que aconteceu? O Rio Jordão se abriu. Amém?
Glória a Deus. É Deus que faz isso. Glória seja dada ao nome do Senhor. Prosseguindo. Então essa luta é uma luta também que iria libertar Israel da opressão filisteia. Os filisteus oprimiam Israel durante a época dos juízes, 300 anos ali, praticamente os filisteus lá, angustiando o povo de Deus. O povo de Deus humilhado, perdendo as batalhas. Prosseguindo. Agora, em quinto lugar, Davi revelou agora conhecimento. Aqui já não é mais profecia. Podemos até dizer que é, mas veja só. Ele vai mostrar que Deus, para vencer uma luta, uma batalha, para dar vitória a alguém, não precisa de armas humanas, não. Viu, irmãos? Deus não precisa, quando Deus quer dar vitória dos crentes, não precisa essa ajudazinha que às vezes a gente quer dar, uma ajudazinha para Deus. Não, Deus não precisa dessa ajudazinha. Deus não precisaria da mentira de Jacó para abençoar Jacó, ele já seria abençoado. Não precisava ele inventar, enganar o pai. Deus não precisa disso. Deus não precisa dessas ajudinhas, como muitos dizem aí, essa ajudazinha de brasileiro. Não. Então o Senhor não precisa dessas armas. E Davi profetiza. O que é que Davi diz? Versículo 47, na parte dela, ele diz: todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória. Por quê? Porque o gigante viu que Davi, o que é que Davi tinha? Não tinha uma espada, não tinha uma lança, não tinha armadura. O que é que ele tinha? Um pedaço de pau. Talvez não chegou nem a ver a funda, e tão poucas pedras. Aí Davi mostra que para o Senhor dar vitória, não precisa de arma não. Não precisaria da armadura de Saul, não precisaria da espada de ninguém. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória. O que é que ele revela aqui? Que todo conhecimento, todas as guerras estão nas mãos de Deus. Todas as nossas batalhas, irmão, aquela batalha que você achar tão difícil, para Deus é fácil de resolver. Você que veio aqui nessa noite, que está com um problema difícil, humanamente impossível do homem resolver, há um Deus no céu que vai te dar vitória, se você perseverar confiando nele. Às vezes nós deixamos de Deus nos dar grandes conquistas, grandes vitórias, porque duvidamos. E aí, isto é impedimento para Deus operar. Biblicamente isso é provado. Em muitos lugares Jesus chegou e deixou de operar milagres porque as pessoas não criam nele. E ele não operou, deixou de operar por causa da incredulidade das pessoas. Então confie neste Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o nome do Senhor. Então Davi mostra que todo o conhecimento das guerras está nas mãos do Senhor. No versículo 47, na parte B, ele diz: pois a batalha é do Senhor. Então aquela batalha ali era de Deus. Era Deus contra Golias. Davi era apenas um instrumento. Então é como se Davi tivesse dito assim: Deus puxou essa briga para ele. Deus puxou essa briga para ele, porque ele foi insultar Deus. Até insultar Davi, tudo bem, mas ele insultou o exército do Deus vivo. E agora Davi demonstra conhecimento de que o Senhor galardoa os seus, viu? Deus dá vitória aos seus. Quando ele diz assim: e ele entregará todos vocês em nossas mãos. Imagina Davi falando ali, todos vocês, no plural. Ele não disse: Deus vai me entregar vocês. Ele disse: todos vocês aí, todos vocês que estão aqui no arraial, de um lado os filisteus, do outro os israelitas, o Senhor entregará todos vocês em nossas mãos. Está aqui no versículo 47. Meus amados irmãos, então nós acabamos de falar aqui sobre Davi e a sua firmeza de fé. Agora veremos a terceira parte dessa ministração: Davi durante o combate. Vamos ver agora aqui. Então imagine, Davi responde o gigante, demonstra confiança em Deus, e ele se aproxima agora. Aí agora vem a luta. Primeiro, Davi durante o combate. O que é que nós notamos no texto quando olhamos para o versículo 48? Se você olhar para o versículo 48, você vai ver que primeiro, Davi não se ocultou do inimigo. Davi não teve medo do gigante. Não tem medo dos problemas não, viu, irmão? Não tem medo das provas não. Não tem medo das lutas não. Porque se você confiar no Senhor, você vai obter vitória. Então não tenha medo, não tema.
Davi tinha até motivo para temer, humanamente falando. Não era nem soldado de Israel, nem idade tinha para ser soldado. Viu toda a arrogância do gigante, todo o currículo do gigante ali diante dele, famoso, guerreiro, com espada, etc. Mas ele não temeu. Então Davi não se ocultou. O versículo 48 revela-nos o seguinte: quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Você pensa que Davi correu para trás? Correu para frente. Lá viu o gigante apressou a canela lá, Davi de cá também correu. Agora interessante é que antes dessa batalha, quando Golias aparecia ali no arraial para desafiar, os soldados praticamente correram dele. O exército, ninguém tinha coragem. Aí Davi agora corre mais para frente. Ele não correu para a retaguarda, ele correu para frente para se encontrar. Demonstra o quê? Coragem. Eu fico imaginando assim, irmãos, é aqueles soldados de Israel e os soldados filisteus, vem desse quadro. Como é que um garoto desse, um menino desse, corre para cima do gigante? Se fosse eu ia correr, mas era para ir embora. Pega para quem te quero, mantendo distância. Olha só, mas era o Espírito do Senhor que estava sobre a vida de Davi, dando coragem, dando ousadia para enfrentar esse gigante que desafiou a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Segundo, Davi usou apenas parte do que tinha quando foi enfrentar o gigante Golias. Quantas pedras ele tinha? 5 pedras. Ele usou o quê? Apenas uma. 20%. Ele usou só 20%. Um quinto. Glória a Deus. Davi usou apenas parte do que tinha. Ainda tinha reserva. Seja um crente com reserva, viu? Tenha sempre reserva do Espírito aí na sua vida. O versículo 49 diz: e Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra. Alguns irmãos, mais os pregadores, que às vezes vão pregar e dizem isso: ah, irmão, sabe como era o nome das pedras? É claro que isso aqui a Bíblia não diz isso, mas alguns irmãos chegam e pegam aqueles 5 nomes de Jesus, maravilhoso, aí diz o nome da pedra. A primeira pedra, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aí qual foi a pedra que ele pegou? Deus forte. Pegou a pedra Deus forte. Claro que isso aí não está na Bíblia, é só ilustração de pregadores que gostam de dar nome às pedras, né? Mas é bem interessante. Mas Deus é forte ou não é? Deus é forte, glória a Deus. Terceiro, irmão, então Davi vai lá no seu surrão, pega uma daquelas pedras que ele pegou lá no rio, pedrinha bem lisa, coloca na sua funda e começa a girar. Eu não sei se ele era canhoto, eu sou canhoto. E começa a girar aquele negócio lá, começa a girar, irmão, e solta aquela pedra com uma força extraordinária. Então jogou a pedra. O que vai acontecer? Davi não erra o alvo. Dá para dar glória a Deus? Versículo 49, parte B diz: e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, na fronte, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Foi uma pontaria certeira. Eu creio que teve a ação de Deus ali. Eu creio que teve direção de Deus. O texto não entra nesse particular, mas certamente houve ali, porque, irmãos, não é fácil atirar com uma funda. Eu já falei aqui para os irmãos, mostrei até um texto que a tribo de Benjamim tinha 700 homens canhotos que atiravam no cabelo e não errava, né? Já li essa referência aqui. E Davi praticou muito essa pontaria, de tal maneira, irmão, que a pedrada pegou aonde? Na testa. Certamente, alguns comentaristas chegam a dizer que houve uma certa falta de atenção da parte de Golias, porque se ele tinha um capacete, deveria ter uma viseira, e às vezes aquelas viseiras, eles levantam aquela viseira. Se ele levantou a viseira, foi justamente o lugar onde a pedra alcançou o alvo, cravou-se, porque é uma força, irmãos, a força de uma funda é tão forte que às vezes nem escudo segura a força de uma pedra. Alguns comentaristas
chegam a dizer isso. Muitas fundas furavam, dependendo do material, furavam alguns escudos. Por quê? Porque a força é uma força tremenda, muita força realmente. Aquela pedra saiu ali. Eu achei também aqui importante trazer para os irmãos um comentário de um grande teólogo chamado R.N. Champlin. O que é que ele diz sobre essa situação? Ele diz o seguinte: escuta, o que pareceu ser uma tarefa gigantesca e avassaladora foi resolvido num segundo pelo poder divino. Num segundo. Os espectadores, esperando ver um conflito longo e agonizante, ficaram ali de boca aberta. Deus havia completado a tarefa de maneira tão rápida, tão simples e tão definitiva. Aí ele diz: ó Senhor, concede-nos tal graça. Vocês entenderam? Então a batalha foi rápida. Eu acho que o gigante Golias nem Davi nem suaram ali. Nem suaram. Se alguém saiu, se algum soldado na hora da batalha saiu assim, foi na barraca, quando voltou, a batalha já estava decidida. Mas rapaz, como é que pode? Já caiu um. Quem caiu? O gigante, não acredito. O quê? Foi o gigante que caiu, rapaz. Repita de novo. Quem caiu? Foi o gigante Golias. Estava no chão, irmão. Por quê? Porque Davi tinha confiança neste Deus Todo-Poderoso. Vamos prosseguir. Uma pergunta aqui: por que Davi não errou o alvo? Excluindo aqui a ação de Deus, tirando aqui, não é? Por que Davi não errou o alvo? Sabe onde eu achei a resposta? Porque Davi não errou o alvo. Sabe onde eu achei a resposta? Num salmo de Davi. Um salmo. Irmão Dário, a destreza de Davi a gente vê no Salmo 144, versículo 1. Anota esse versículo aí, irmão. Salmo 144, versículo 1. É o salmo onde Davi mostra que foi Deus que treinou ele para ele acertar, para ele ir para as batalhas e conseguir destreza em tudo que ele fazia. O que é que diz o Salmo 144, versículo 1? Diz assim, ó: bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Tudo ele reconhecia a ação de Deus. Bendito é o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos, treinava as mãos dele para a guerra e os meus dedos para a batalha. Então até a destreza ele atribuiu a Deus. Você tem atribuído a Deus as suas aptidões? Os dons que Deus tem lhe dado, irmão, você tem usado na obra do Senhor? Você tem reconhecido que é Deus que trabalha na sua vida, lhe concedendo dons e bênçãos? Tem reconhecido isso? Utilize aqueles dons que Deus lhe deu na sua obra, aptidões que o Senhor lhe deu na obra do Senhor. Certamente você será útil. Em quarto, Davi viu uma profecia cumprida. Davi viu a sua profecia cumprida. Lembra-se que ele tinha profetizado que ia matar o gigante? Olha o versículo 50. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Quem poderia imaginar que Davi, sem nenhuma arma, poderia colocar um gigante desse no chão, irmão? Ninguém poderia. Se ele fosse apostar naquela época, ninguém ia apostar em Davi. Todo mundo ia apostar no gigante Golias. Todo mundo ia perder, porque as batalhas são decididas pelo Senhor, e Deus é um Deus de surpresas. E aí, cadê o grandalhão? Cadê a prepotência do gigante? Cadê aquele gigante ousado? Cadê a sua virulência? No chão. Estava o gigante no chão. Então nós acabamos de comentar o terceiro tópico, Davi durante o combate. Agora, na sequência, Davi após o combate, o que vai acontecer? O gigante já está no chão, o que ele fará? Olhando para o versículo 51, nós veremos que Davi ainda teve a disposição para correr. E ele corre, o texto diz, pelo que correu Davi. O que mais? Davi pisou sobre o seu inimigo, isto é, deixou debaixo de seus pés.
O versículo 51 traz muitas informações. O que é que o texto diz? E pôs-se em pé sobre o filisteu, o gigante no chão, ele subiu em cima do gigante. Subiu sobre o gigante, está aqui, pôs-se em pé sobre o filisteu. O que mais? Davi usou a própria arma de Golias para consolidar a sua luta. Ele vai pegar a arma do gigante Golias, a espada. No versículo 51 o texto diz: e tomou a sua espada e tirou-a da bainha e o matou. O que é que eu vejo aqui? É que o combate foi tão rápido que não deu tempo nem o gigante tirar a espada da bainha. Observaram isso aí? Observaram? Foi tão rápida. A gente assiste um filme, muita gente faz filmes aí de Davi e Golias. A Record fez um filme de Davi e Golias. Vários filmes, parece o gigante. A gente acha que Davi vai até perder a batalha, porque o gigante joga lança, joga espada, e Davi cai do lado e todo. Não teve isso não, irmão. É só encenação do diretor do filme, entendeu? Para criar aquele clímax, né? O povo, olha, será que Davi vai ganhar mesmo? Essa luta aí, não é? É só para isso, para dar audiência. Mas o negócio, quando o Golias pensou, ele nem tirou a espada, a pedra já vinha no meio do caminho. Nocaute. Primeiro round. Nocaute, lona, chão. Aí o texto diz: e tomou a sua espada, isso em cima do gigante, tirou da bainha e o matou. Isto é, decepou, cortou a cabeça do gigante. Está no versículo 51, na parte C do texto. O que é que nós vemos aqui? Que Davi também cumpriu o que ele disse na sua profecia. O texto, Davi não disse: eu vou cortar a sua cabeça? Está aqui o texto. E lhe cortou com ela a cabeça. Versículo 51, no finalzinho, na parte D do texto. Na consequência, na continuidade do texto, o que é que nós veremos também? Aqui Davi, irmão, com essa luta com o gigante no chão, o que vai acontecer? É que Davi, através dessa luta, ele trouxe um pânico, um grande pânico no exército filisteu. Quando o exército filisteu viu seu campeão no chão, caíram em pânico, correram, vamos embora, perna para que te quero. O texto no versículo 51 diz: e vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. A humilhação foi grande. Então eu posso dizer que Davi trouxe alegria para o exército inteiro. Alegria para Israel. Veremos agora no versículo 52. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram. Olha só, a moral da tropa do exército de Israel diante do gigante estava lá embaixo. A moral, ninguém tinha coragem de enfrentar o gigante. Moral baixa. Quer ver uma tropa desmotivada? É uma tropa com medo. A moral lá embaixo, né, irmão Dário? Quem se viu o exército sabe: ó, a tropa está com a moral baixa, hein? Tem que firmar a cadência, né? Não? Desse jeito. Tem que marchar forte, fazer um movimento de arma com energia. Aí quando chega o comandante, dá aquela sacudida na tropa, ele levanta a moral da tropa, o soldado está animado. E aí, com essa vitória de Davi, a moral foi elevada. O exército já estava com moral embaixo, agora a moral é elevada. E a moral do exército filisteu, que estava lá em cima, ó, lá para baixo, correram. Só que vai que acontecer, essa vitória foi tão gloriosa, tão majestática, que o exército de Israel, 40 dias parada, ainda teve a energia de correr aproximadamente 25 a 30 quilômetros, correndo atrás do exército filisteu. E à medida que eles corriam, os camaradas iam cansando, eles iam matando. Então foi um caminho de sangue. Aí vocês, pastor, esse negócio está na Bíblia, tanta violência. Irmão, naquela época era assim mesmo. A terra era conquistada com luta, com espada, com sangue. Até hoje Israel tem lutado aí contra os países árabes que não se aquietam, os palestinos, países que querem destruir, como o Irã, inimigo número 1 de Israel, quer ver Israel na lona, quer ver Israel sem ser uma nação. Mas o Deus de Israel é um Deus vivo. O que mais? Davi trouxe disposição física para a tropa israelita. Por quê? Porque o texto diz: e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecrom. Ecrom, Gate, Gaza, Asdod, Asquelon, eram cidades dos filisteus.
E aí a tropa corre, os filisteus correm para essa cidade chamada Ecrom. Aí os israelitas, com a moral elevada, correram. A gente chama isso no exército de aproveitamento do êxito, né? Quando a tropa conquista, aí tem outra batalha, já conquistamos, vamos continuar atacando. Aí aproveitamento do êxito. Então eles aqui fizeram isso, correram e mataram muitos filisteus. Muitos filisteus. O que mais? Davi trouxe, irmãos, uma expressiva vitória para o exército de Israel. Por quê? Porque olhando o versículo 52 e o versículo 53, que é o último versículo aqui do texto que nós lemos, o texto diz assim, a parte C do texto diz: e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saaraim até Gate. Gate era outra cidade dos filisteus, até Ecrom, outra cidade dos filisteus. Versículo 53: então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e despojaram os seus arraiais. O que acontecia? Quando um exército lutava contra outro e eles abandonavam o acampamento, tudo que ficava para trás era do exército que conquistou. Conquistar os despojos aqui já era conhecido naquela época. Fugiu, ficou lá, o que ficar é despojo. Soldado aí, soldado, se faz aí, pega o que você quiser. Animais, comida, né? Os israelitas voltaram e ficaram com estes despojos de guerra. Flávio Joséfo, um historiador judeu, isso não está na Bíblia, ele diz que nessa batalha caíram 30.000 soldados filisteus, tá? É um dado extra-bíblico, mas de um historiador judeu chamado Flávio Joséfo, nessa batalha, 30.000. Ainda prosseguindo, a cristologia comparativa com fundamento no texto. Eu vou citar aqui algumas situações, irmãos, que Davi vivenciou, trazendo agora para a vida do nosso Salvador, o Senhor Jesus. Quero começar aqui com Golias. O que Golias fez quando viu Davi? Ele desprezou, não foi? Não desprezou? Golias não fez carne de Davi. Olhando o filisteu, a Davi desprezou. Você sabia que Jesus também ele foi desprezado? Não fizeram caso dele, desprezaram o Senhor Jesus. A profecia está em Isaías 53, versos 3. Já leu essa profecia? Foi desprezado, homem de dores, experimentado nos serviços, nos trabalhos. O texto diz assim, ó, é um texto messiânico. Anota esse texto aí, um texto messiânico, profecia messiânica. Até hoje os judeus não creem que Jesus é o Messias por causa disso, porque eles queriam um Messias vitorioso, que expulsasse os romanos da Palestina, de Israel. E Jesus não fez nada disso, porque Jesus veio como um cordeiro para cumprir o que? A palavra de Deus. Olha aqui, Isaías 53, 3. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Era o mesmo texto que o eunuco da rainha, da rainha Candace, lá no capítulo 8 de Atos, ele estava lendo esse texto aqui de Isaías. Então esse texto está falando que os homens iriam desprezar Jesus. Eu pergunto, Jesus não foi desprezado? Aceito por um? Foi aceito, mas desprezados principalmente pelos religiosos, desprezados principalmente por seus compatriotas. Até de Nazaré Jesus foi expulso. Qual foi o cumprimento desse texto de Isaías 53? Está em Lucas 23, verso 11. Anote aí. É aula aqui. Se eu fosse você e como aluno bom, toda referência eu iria anotando aí. Aluno bom de Jesus é assim. A referência que o pastor falou é essa. Eu vou anotar, quando chegar em casa eu vou novamente ler, vou conferir. O texto diz assim, olha só como os homens desprezavam Jesus. E Herodes com seus soldados desprezou-o, e escarnecendo dele vestiu de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-los a Pilatos. Isto é o que? Desprezo. Jesus foi desprezado. Então essa promessa messiânica cumpriu-se em Jesus. O que mais? Pedro, o apóstolo Pedro, lembra-se de Pedro? Ele deu ênfase a esse texto aqui quando ele estava pregando para os judeus lá no templo. Ele mostrou que aquele Jesus que eles desprezaram era a principal pedra de esquina. Quando os judeus iam fazer uma construção, tinha que ter uma pedra especial para fazer a junção de um lado de umas pedras com outras pedras, e tinha que ter uma pedra bem feita. E essa pedra bem feita, trazendo aqui para o lado prático,
teológico era o Senhor Jesus, e eles não reconheceram essa pedra, Jesus, como uma pedra especial, abandonaram essa pedra. Quando Pedro diz assim, ó, ele é a pedra que foi rejeitada, isto é, desprezada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. O que mais? Davi não se ocultou, ou seja, não fugiu. Davi não fugiu do inimigo quando foi enfrentar o gigante. O que é que podemos trazer sobre Jesus? Jesus jamais recuou de enfrentar a morte em sua missão. Morreu sendo fiel e em morte de cruz. Jesus não fugiu da cruz. Senhor, já passamos por lá, tu vais para lá de novo. Jesus foi. Disseram os discípulos, isto está em, vou ler aqui a referência. Disseram os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Então Jesus de maneira nenhuma ele rejeitou, ele deixou de ir para Jerusalém. Ele sabia que lá em Jerusalém ele seria preso, mas ele não recuou, ele foi fiel. O que mais? Prosseguindo, Davi venceu o gigante para poder tirar a afronta de Israel. Jesus venceu a morte para poder desatar o livro selado. Se Davi, através da sua vitória, tirou a afronta de Israel, a humilhação, Jesus venceu a morte para poder desatar o livro de Deus que está lá no céu, desatar os seus 7 selos. O texto diz, Apocalipse 5, verso 5: e disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar seus 7 selos. Ninguém ousaria abrir esse livro, ninguém era digno, só Jesus. O que mais? Davi pisou sobre o seu inimigo. Ele não pisou? Ele não subiu sobre o gigante? Subiu ou não? Subiu para vencê-lo, ou seja, terminar de matá-lo. O que podemos ver aqui na vida do Senhor Jesus é que Jesus colocará todos os seus inimigos debaixo de seus pés. Você crê nisso? Jesus colocará os seus inimigos debaixo de seus pés. 1 Coríntios 15, 25, Paulo escreve assim: porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Nenhum inimigo de Jesus vai prevalecer, nenhum, serão todos humilhados. Glória a Deus. O que mais? A vitória de Davi trouxe alegria para os israelitas. Não trouxe alegria? Todo mundo agora feliz com essa vitória gloriosa. E Jesus trouxe alegria para o crente? Jesus trouxe alegria? Quem é alegre em Jesus aí? Glória a Deus. Mas essa alegria que a gente tem aqui, ela é pequena. Vai ter uma alegria maior lá no céu, quando eu e você virmos com esses olhos, claro, já com o nosso corpo glorificado. Ao vermos Jesus, nós vamos sentir uma alegria grande, indescritível. Será uma alegria tão grande que Jesus disse que ninguém pode tirar essa alegria. Será uma alegria grandiosa. Vamos ler o texto? Vamos ler, anote essa referência aí, irmão. João 16, 22. Jesus fala para os discípulos: assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza. Quando Jesus disse: o Filho do Homem será entregue, será crucificado, humilhado, etc e tal, os discípulos ficaram alegres, ficaram tristes. Aí Jesus diz assim, ó: assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Esta alegria, quando nós vermos Jesus no céu, será uma alegria indescritível, irmão. Que alegria nós vemos Jesus no céu. A vitória de Davi, irmão, trouxe coragem aos soldados israelitas. A vitória de Jesus trouxe coragem a seus discípulos. Sabia que os discípulos enfrentaram a morte? Eu tenho aqui, não vou ler por causa do horário, mas Atos capítulo 4, versículo 13, vai mostrar que os discípulos estavam ali com ousadia, pregando, homens idosos, e as pessoas se maravilharam acerca do conhecimento que eles tinham sobre o Senhor Jesus.
Jesus também trouxe alegria para a nossa igreja, trouxe esperança para a nossa igreja, trouxe vitória para a nossa igreja. Ele mesmo disse que: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, verso 18. Só para comparar aqui, irmãos, a nossa vida com a vida do nosso Salvador, com alguns fatos da vida de Davi. E ainda a última parte do estudo de hoje, vamos aplicar um pouco sobre a nossa vida cristã, a aplicação à nossa vida cristã. Irmão, vai chegar um momento em que todos nós passaremos por aflições e lutas, tribulações. Então, não fique assim: por que minha fé está sendo testada? Todos nós vamos passar por isso, estamos passando por isso. Você vai passar por isso. Sua fé precisa ser testada. Nós só descobrimos se realmente nós estamos bem se nós fizermos um teste. Você vai no médico e pede uma bateria você não está sentindo nada, não sente nada, uma dor numa unha, não sente nada. Aí você vai no médico, faz o exame de sangue, de repente aí sai lá glicose alta, não sei mais o que, né, aquelas taxas lá. Aí você: mas não estou sentindo nada. Mas você fez o teste. A nossa fé também é assim. Se nós não nos submetemos a algumas situações da vida, a gente não sabe se realmente nós somos crentes ou não, ou se vale a pena ser crente ou não, ou se nós estamos agradando a Deus ou não. Então vai chegar esse momento em que a sua fé vai precisar ser testada. A gente canta aqui, né, na batalha contra o mal, ser valente, não é? A gente canta: ser valente. Até cantamos esse hino aqui hoje aqui. Mas tem hora que a gente não quer ser valente, quer ser frouxo. Fica frouxo quando aparece uma luta e uma tribulação, esquece até que é crente, né? Cadê o valente? Então, meu irmão, se acostume com as batalhas, com as lutas. Lembre-se que Davi enfrentou o gigante Golias, mas foi a confiança dele no Senhor. Então não é a sua habilidade que vai lhe dar vitória, é a sua confiança no Senhor. Continue confiando no Senhor, porque da confiança no Senhor resultará grandes bênçãos para nós. Grandes bênçãos. Então tenha cuidado para também você não menosprezar os irmãos da igreja. Não menospreze ninguém. O gigante Golias menosprezou Davi, viu que Davi não era apto para lutar com ele, não era páreo para lutar com ele. Despreza. Então não despreze nenhum irmão. Por mais humilde que o irmão seja, não despreze nenhum irmão aqui na igreja, porque isso não é coisa de crente. A igreja em Jerusalém cometeu essa falha, não sei se os irmãos se lembram, lá na distribuição das cestas, lá as viúvas dos crentes helenistas estavam sendo desprezadas. E formavam uma fila lá, a igreja ainda pobre, a igreja em Jerusalém ainda estava começando, e eles faziam coletas. E como a gente está fazendo aqui no Corpo de Santa Ceia, os irmãos trazem alimentos, e ali fizeram várias cestas básicas, podemos dizer assim. E na hora de entregar a cesta, eles estavam dando prioridade às mulheres dos hebreus, dos israelitas. E as mulheres dos crentes helenistas, o que é um crente helenista? Um crente grego era alguém que não era praticamente da descendência de Abraão, mas que aceitou o judaísmo, certo? Ou então era o crente, ou era o judeu que não falava mais o hebraico, mas ele falava agora só o grego. Aí era o judeu helenista, certo? Porque ele não falava mais o hebraico. Aí na hora lá de entregar essas cestas, lá ele dava prioridade só às esposas, às viúvas dos judeus, e não às viúvas dos judeus, né, de fala grega, certo? Então o texto é muito claro quando diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Os gregos aqui não eram os gregos lá da Grécia, não. É porque naquela época, na época de Jesus, o grego era o inglês daquela época. Todo mundo, praticamente o mundo daquela época, falava o grego. E eles discriminavam, achando que um judeu tinha que falar hebraico ou aramaico. Se falasse grego, não era tão filho da promessa assim. E foi necessário o quê? Foi necessário ali, graças a Deus, que foi feito, resolveram o problema, criaram o quadro do diaconato ali, né? Os diáconos, a partir dali, para os discípulos se envolverem só com a palavra, e a parte administrativa, social, ficar com os diáconos. Glória a Deus. Outra coisa, irmão, nunca esteja a se perguntar a Deus: Senhor, eu sou crente, por que eu sou tão perseguido lá no mundo?
Eu vou para a faculdade, as pessoas fazem chacota de mim, porque diz que a Bíblia é um livro ultrapassado, o meu professor me menospreza, meus colegas, porque eu sou crente, são diferentes. Irmão, isso é para você ser bem-aventurado. Jesus disse: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, e mentindo, e perseguindo, e disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Tá? Então, nunca se sinta assim, pensa porque as pessoas estão lhe desprezando, não. Davi foi desprezado e foi vitorioso. Jesus foi desprezado, foi vitorioso. Quer ser vitorioso? Então, suporte aí alguém não gostar de você. Outro ponto importante é que a arma do crente, ela não está no nosso braço. Tem gente que quer resolver as coisas no braço, né? Tem até crente assim. Diz assim: meu coração é crente, mas meu braço não é não. Né? Quer resolver, partir para a briga, não é assim. Né? A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Né? Então, qual é a nossa arma que nós temos para a gente enfrentar as lutas aí? É a autoridade do nome de Jesus. E esses sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão os demônios, falando nova língua, em meu nome. Tá? Marcos 16, verso 17. Então nós vimos também que Davi, diante da luta, ele sagrou-se vencedor. Então, amados, todo crente precisa passar por lutas. Só vai ter prêmio, só vai... Tem um irmão, já contei isso aqui, tem um irmão do Tempo Central, sempre que ele me vê: e aí, pastor, só vitória, né? Eu digo: não é só vitória não, tem luta também. Tem gente que só quer ter vitória. Quem quer ter vitória aqui, irmão? Levanta a mão, só quem quer ter vitória. Levanta a mão. Baixa a mão. Alguém quer ter derrota? Levanta a mão. Então, quem quer ter vitória? Levanta a mão. Agora, sabia que para ter vitória tem que ter luta? Tem que ter batalha? Tem que ter, irmãos. Ninguém vence uma batalha, então não é vitória. Não houve uma batalha, não houve uma disputa. Tem que ter lutas, provas, fazem parte, tá certo? Então precisamos passar por isso, né? Mas o Senhor nos ajuda. Há um texto aqui de 1 Coríntios 9, 25, já quase finalizando, diz assim: todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós porém uma incorruptível. Uma incorruptível. Glória a Deus. Então guarde isso. A palavra do Senhor tem muitos exemplos para que possamos ser vencedores. Quero concluir aqui dizendo apenas o seguinte: continue confiando no Senhor. Temos armas poderosas, temos a palavra do Senhor, temos a oração, que é uma arma poderosa. Como dizia a rainha Elizabeth, ela temia mais um crente de joelho do que as armas dos inimigos da Inglaterra apontando os canhões para lá. Certo? Veja só o que essa rainha disse, né? Temia mais uma oração de um crente de joelho do que os canhões dos inimigos da Inglaterra. Então valorize a oração, creia neste Deus Todo-Poderoso, mantenha-se fiel e certamente Deus tem uma grande recompensa para você. Por hoje é só, vamos ficar de pé.